Até onde vai a fé de um homem, quando uma promessa feita no calor da angústia exige o sacrifício do que ele mais ama? Essa é uma história onde coragem e dor caminham lado a lado. Onde a vitória na guerra trouxe paz para uma nação, mas deixou uma ferida eterna no coração de um pai. Esta é a história de Jefté, o guerreiro rejeitado que se tornou líder e que pagou um preço devastador por sua fidelidade. Jefté não era um homem comum. Era o tipo de pessoa que o mundo escolhe ignorar. Filho de uma prostituta, marcado desde o ventre pelo estigma da vergonha, cresceu carregando nos ombros o peso de uma origem que não escolheu. Seus irmãos, filhos legítimos, não o viam como parte da família. O viam como uma ameaça, como um erro que manchava a honra da casa. E então o expulsaram. Sem herança, sem lar, sem nome. Rejeitado pelos que deveriam protegê-lo, Jefté foi lançado à margem da sociedade, vivendo entre homens desajustados, exilado nas terras de Tobi. Mas foi ali, na dor do abandono, que ele aprendeu a lutar. Não apenas com a espada, mas com a alma. A forja da humilhação transformou o rejeitado em guerreiro, e enquanto os homens o julgavam pelo passado, Deus o preparava para um propósito maior. O tempo passou, e com ele veio a guerra. Os amonitas se levantaram contra Israel com força e crueldade. O povo entrou em desespero. E então, os mesmos anciãos que um dia permitiram que Jefté fosse expulso, bateram à sua porta. Precisavam de ajuda, precisavam de um guerreiro, precisavam do homem que haviam desprezado. E Jefté, o filho da vergonha, tornou-se a esperança de uma nação. Com o peso da responsabilidade esmagando seus ombros e a pressão de um povo inteiro sobre seus passos, Jefté se viu diante do impensável. Ele não era apenas um guerreiro naquela hora, era o último fio de esperança de uma nação prestes a ser destruída. E foi nesse momento, entre o medo e a fé, que suas palavras escaparam como um grito da alma. Um voto, feito às pressas, sem medir o alcance. Ergueu os olhos aos céus e clamou com fervor: Senhor, se verdadeiramente me deres a vitória sobre os amonitas, se me permitires voltar em paz à minha casa, então, o que quer que sair da porta para me encontrar, seja o que for, eu te oferecerei em holocausto. Será teu, totalmente teu. Um voto forte, ousado, extremo. Na mente de Jefté, talvez fosse um animal, um servo, qualquer coisa, mas ele selou suas palavras diante do Deus que tudo ouve, e uma vez dito, não havia mais como voltar atrás. E então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Não foi apenas força humana que caiu sobre os amonitas, foi o poder do céu, vestindo um homem rejeitado e agora levantado como instrumento de justiça. Jefté marchou com ousadia. Sua espada cortava como sentença, e os gritos dos inimigos se calavam diante do avanço de um exército liderado por alguém que o mundo não esperava. Cidade após cidade, o terror dos opressores caiu por terra. Israel, por fim, respirou alívio. O povo vibrou. Cantos de celebração ecoaram pelos montes. As mães abraçaram seus filhos e os anciãos agradeceram por estarem vivos. A terra, enfim, teve paz. Jefté retornava como herói. Um nome que antes era motivo de escárnio, agora era entoado como símbolo de esperança. Mas havia algo que ele não sabia. Uma promessa feita no campo da guerra aguardava seu cumprimento no caminho de casa, e a porta que se abriria para recebê-lo seria o início de sua maior dor. A tragédia o esperava no lar. Não havia gritos de inimigos, nem espadas erguidas, mas mesmo assim, o golpe que Jefté prestes estava a sofrer seria o mais profundo que um pai poderia suportar. Depois da poeira da guerra, depois da glória da vitória, Jefté se aproximava de casa com o coração cheio de alívio e com a lembrança viva da promessa que havia feito ao Senhor. Cada passo em direção à sua porta era uma mistura de gratidão e inquietação. O que sairia para encontrá-lo? Um servo? Um animal? Um símbolo? Ele não sabia, mas orava, em silêncio, para que fosse algo que não ferisse sua alma. E então, a porta se abriu. Lá estava ela, sua filha, seu único tesouro neste mundo.
seu sangue, seu legado, radiante, inocente, alegre, como só os que amam sem medo sabem ser. Ela dançava ao som de pandeiros, com véus nos braços e brilho nos olhos, celebrando o retorno do pai herói. Ela não sabia, ela não tinha como saber, que estava atravessando os últimos passos de sua liberdade. O sorriso de Jefté congelou, seus joelhos cederam, sua alma desabou dentro do peito, e ele rasgou suas vestes com um grito que ecoou como um trovão pela casa. Ah, minha filha, tu me arruinaste, tu foste minha desgraça, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Era como se o tempo tivesse parado, a canção cessou, o mundo silenciou. O herói da guerra havia perdido a única batalha que jamais quis lutar. Ela não chorou, não se desesperou, não fugiu. Olhou nos olhos do pai, que agora tremia entre a culpa e o desespero, e falou com uma calma que só a verdadeira fé é capaz de produzir. Filha, com voz serena, mas firme, como quem já compreendia seu destino. Meu pai, fizeste um voto ao Senhor. E se o Senhor te deu vitória sobre os teus inimigos, então cumpre o que prometeste. Não recues agora, pois Deus foi fiel contigo, e tu deves ser fiel com ele. Jefté desabou. Ele queria lutar contra o próprio voto. Queria implorar por um caminho alternativo. Mas diante dele estava sua filha, não apenas obediente, mas convicta. Como se já tivesse entendido que sua vida, ainda que curta, cumpria um propósito maior. Então, ela fez apenas um pedido. Concede-me 2 meses. Deixa-me ir às montanhas com minhas companheiras para chorar a minha virgindade, a vida que não terei, o lar que não construirei, os filhos que não verei. Permita-me esse tempo para me despedir do que sonhei. E Jefté permitiu. Ela partiu, não como uma vítima arrastada pelo destino, mas como uma oferenda viva, com dignidade, com fé, com coragem. 2 meses entre as montanhas, 2 meses de lágrimas silenciosas e orações sussurradas. 2 meses para transformar dor em entrega. 2 meses depois, ela voltou. Não fugiu, não hesitou, não quebrou a promessa. Desceu das montanhas com os olhos vermelhos, mas com o rosto sereno. A menina que partiu chorando os sonhos perdidos retornou como uma mulher selada por um propósito eterno. Cada passo era pesado, mas firme. Cada respiração, uma despedida silenciosa do mundo que deixava para trás. Jefté a viu de longe e caiu de joelhos, como um homem quebrado diante de um destino que ele mesmo havia selado com as próprias palavras. A guerra ele venceu com espada, mas essa ele enfrentava com lágrimas. Não houve cerimônia, não houve multidão, apenas silêncio, dor, obediência. E então, ele cumpriu o que prometeu. O texto sagrado não descreve os detalhes, talvez por misericórdia, mas o que ficou claro é que aquele dia marcou Israel para sempre. A filha de Jefté, cujo nome não foi sequer registrado, se tornou símbolo de fidelidade, de coragem, de honra. E desde então, ano após ano, as jovens de Israel saíam ao campo para lamentar sua memória. Não como quem lamenta uma derrota, mas como quem honra um sacrifício. Elas cantavam, elas choravam, elas lembravam, porque há histórias que não podem ser apagadas, porque há votos que custam caro demais, e há fé que, quando não guiada pela sabedoria, pode ferir até os mais inocentes. Quantas vezes em nossa vida somos levados pela emoção do momento e fazemos promessas apressadas, sem realmente pensar no peso, na consequência ou no custo das nossas palavras? Prometemos coisas ao vento, à pressa, em momentos de aflição, medo ou até mesmo esperança desesperada, sem imaginar o que essas promessas poderão exigir de nós no futuro. Jefté, um homem de fé verdadeira e coração sincero, cometeu esse erro. Ele fez um voto ao Senhor com todo o fervor de sua alma, confiando que o Senhor o livraria. E Deus o livrou. Mas, no calor da batalha, Jefté não mediu o preço que sua promessa cobraria. Sua fé foi real, profunda e sincera. Mas a falta de sabedoria,
de reflexão e de entendimento sobre o verdadeiro significado do sacrifício, custou-lhe a alma e custou também a vida da pessoa que ele mais amava. Esta história é um alerta que atravessa os séculos. Deus não deseja sacrifícios impensados, nem votos que se tornam correntes de dor. Deus não se agrada do sangue derramado sem propósito, nem da obediência cega que ignora o amor e a compaixão. O que Deus verdadeiramente pede é um coração humilde, um espírito sábio e um discernimento que saiba equilibrar a fé com a misericórdia. Ele deseja que a obediência seja guiada pela verdade e pelo amor, que sejamos capazes de ouvir sua voz não apenas nas vitórias, mas também na prudência e no cuidado com o próximo. Sacrifício sem sabedoria não é sacrifício, é tragédia. Promessas feitas às pressas podem transformar a fé em sofrimento, o louvor em lamentação e a esperança em desespero. Portanto, que possamos aprender com a história de Jefté. Que antes de prometer, possamos buscar não só a força, mas também a sabedoria. Que nossa fé seja verdadeira, mas também cheia de compreensão. Que nossos votos sejam feitos com reverência e com o coração aberto para a misericórdia divina. Pois Deus, em sua infinita bondade, não busca o preço alto que destrói, mas o amor que constrói, cura e transforma.